Quem pode ser peticionário do visto A1? Porque, por exemplo, você tem um visto H1B, tá? Que é o visto de trabalho, aquele lá que é o sorteio, seria ótimo, né? O H1B não tem nem que provar muita coisa de habilidades extraordinárias. É um emprego que alguém está oferecendo para você, tem lá uma loteria, né? É mais fácil, não é que é 100% fácil, mas é mais tranquilo. O problema é que é uma loteria, né? Você se inscreve lá, se der sorte, você leva. Entendeu? Esse é o problema, né? Sei lá, varia, né? Mas sei lá, de repente só um quarto das pessoas que se inscreveram que vão conseguir a vaga. Complicado, né? Tá? Então, mas no H1B é mais simples, a gente sabe quem que é o peticionário do H1B, esse visto de trabalho famoso aí. É um empregador, certo? Tá? A pessoa está chamando para você trabalhar aqui, por exemplo, na área de TI, que é muito comum. O empregador vai chamar H1B, maravilha, show de bola, tá? E tá fácil saber quem é o peticionário, ok? Você não pode fazer uma petição sozinho para um visto de trabalho aqui desse tipo, tá? Visto de trabalho de green card e tal, né? Que seja um green card, que é um visto, porque o green card também é chamado de visto, tá? Mas um green card, tá? É B2NW ou é B1, ele cabe self-petition, né? Claro, que você pede sozinho. Mas aqui não, tá? Aqui você não vai encontrar um visto de trabalho de não imigrante que você tem self-petition. Talvez o E2, né, que seria uma exceção, mas aí você tem que ter nacionalidade italiana, abrir um negócio aqui, não é só trabalho, é investimento, é empreendedorismo, né? O L1, se você é dono da empresa, mas aí uma empresa vai ter que ser peticionária, então também vai ter uma empresa no meio. Enfim, tomar um pouco de cuidado, porque não cabe self-petition, você pedir para você mesmo, um a um, né? Tá? Quem que é um peticionário elegível? É um empregador aqui nos Estados Unidos, uma empresa, tá? Então você pega, é muito comum com engenheiros, o engenheiro vem trabalhar aqui numa firma de engenharia, tá? Tem uma firma de engenharia bacana, maravilhosa, faz vários serviços de engenharia aí para o governo, né, para empresas privadas, tem uma grande firma de engenharia. Essa firma vai lá e, como empregador, ela faz a petição perante a imigração para conseguir trazer aquele engenheiro com o visto ON, tá? Mas também cabe uma outra figura aqui, ó, que é a figura do agente. O agente também pode ser o peticionário, porque tem áreas que não trabalham muito bem com o empregador, né? Então, por exemplo, o engenheiro ele vem geralmente com o empregador. Um publicitário, que é muito comum, né? Também ele entra aqui bastante para trabalhar aqui nos Estados Unidos, bastante mesmo. A publicidade do Brasil é fantástica, né? Ele também entra com o empregador, geralmente. Então, empregador, né? Aí você pega um tatuador, muitas vezes ele entra também com empregador, que também vai entrar aqui, né? Um estúdio mesmo, contratando ele e tal, né? Cabe outras situações também, mas só para você entender um pouco o contexto aqui. Vai ter muita gente que vai vir com empregador e vai ser normal. Agora, um cantor, uma cantora, que veio fazer uma turnê aqui, vai ter um empregador? Um vínculo, assim, comprido desse? Só se for um hotel lá em Las Vegas que a pessoa vai ficar residente, não tem o pessoal que fica residente lá, 1 ano e meio, e aí talvez você possa configurar isso como um empregador, que vai ficar no mesmo lugar o tempo todo, uma relação maior e mais estável e tudo mais, tá? Mas, tirando algumas exceções, essas pessoas vão vir com um agente, ok? O agente vai ser o peticionário, tá? Então, você vê um cantor, né? Ele vem aqui fazer uma turnê, vai fazer shows em 15 cidades americanas. Cada cidade é uma produção diferente, cada cidade vai ter um contato diferente, vai ter várias contratantes, né? Hotéis, de repente, clubes, vão ter contratantes, e você, nightclubs também, casas de show e tudo mais, e você vai ter um agente aqui nos Estados Unidos que vai ser o representante do artista, tá? Porque é para lá para fazer um show só, dois, três, uma cidade, já mudar para uma outra, já mudar para uma outra. Não é uma coisa que tem empregador. Não dá para dizer que teve 15 empregadores aqui numa situação dessa, tá? Nós temos um agente que vai agenciar negócios, business, shows, eventos para essas pessoas aí, geralmente na área artística, então vai trabalhar com o conceito de agente, tá? Então é importante ver essa diferença, porque quando é empregador, a petição tem que dizer quem é o empregador, ele que está pedindo, na verdade, né? Quando é o agente, a pessoa pode trabalhar para várias pessoas, pode fazer vários projetos aqui. Quando você vem com o empregador, é mais limitado, é só para aquele empregador.
Se ele te demitir, tchau, né. Você vai se você souber que ele vai te demitir, ainda dá para resolver. Tenta arrumar um outro empregador, ele aplica para você daqui mesmo e você continua. Mas se ele te demitir do nada, tchau, é só o empregador, só tem um. Às vezes até tem 2 empregadores, né. Mas aí já tem um agente no meio. Numa situação dessa, já vai ter um agente no meio. Você sai do primeiro empregador, tem um segundo, então tá tudo bem, não tem que pegar um outro visto, né, porque já tem um segundo. Agora, de repente, você veio aqui com um monte de carta de intenção, dizendo: "Não, não, eu sou DJ, eu vou fazer", já tem lá um em Miami, já tem em Los Angeles, já tem em Nova York, já tem um em Austin, já tem, você vai falando alguns lugares que já tem algumas coisas engatilhadas, e você basta explicar para a imigração o que já está engatilhado ali, mas sem muita formalidade, é mais tranquilo, tá. E aí o agente diz: "Olha, eu já tenho vários negócios aí que eu tô, né, já tá bem avançados", e pronto. Fazendo um itinerário de da onde vão ser os eventos, os shows, as apresentações, com a gente é mais tranquilo, tá. Não tem que apresentar um contrato de trabalho com o empregador, já vai ter que apresentar necessariamente, tá. Então, ter o agente facilita um pouco, tá, facilita um pouco. Naturalmente que se você quiser, enquanto a gente ficar agenciando muitos negócios novos que não estavam ali previstos, vai ter que fazer uma emendar, né, o visto A1. Mas não sendo isso, o agente tem uma maior flexibilidade, tá. Óbvio que a administração, né, no caso imigratória, de repente se você está vindo como engenheiro e você está vindo como um agente, né, tem um agente trazendo você aqui, ela vai olhar com: "Mas espera aí, engenheiro para trabalhar numa firma? Tá vindo com a petição de um agente, tá querendo é ficar livre aí, né, para fazer o que ele quiser, tá. Então vai causar uma estranheza, mas para artista vai ser muito mais comum, né, a figura do agente, para engenheiro vai ser a figura do empregador. Então, os agentes eles podem atuar em vários papéis, né, então isso já foi explicado, quer dizer, eles, em geral, eles são representantes do beneficiário, por exemplo, do artista, né. Por exemplo, uma agência de talentos representa um roteirista em vários projetos perante vários empregadores ou tomadores de serviço, uma agência de talentos, né. Aliás, qualquer pessoa pode ser agente, tem que ser cidadão americano ou green card holder, né, tá, ou ter um green card aqui. Você tem um conhecido aqui, ele pode ser seu agente, tá. Agora, qual é a questão aqui que é importante? Se você está, agenciando, né, uma pessoa, 2, 3, tá ok, né, meio que fazendo um favor, você mora aqui, tem green card aqui, é cidadão aqui, você vai fazendo um favorzinho ali, ou de pessoas que estão precisando de um agente aqui, mas à medida que você está, tendo muitos agenciados, sei lá, 5 em diante, né, aí você vai ter que se colocar como um agente profissional, tá. Mas a princípio, para situações mais, soltas, vamos dizer assim, pontuais, qualquer pessoa pode ser um agente, desde que seja cidadão americano ou, um green card holder, mesmo que não seja alguém que entendido daquela área, tá. Ajuda, obviamente, né, perante a imigração, você tem um agente que você mostra que é alguém profissional, que está acostumado a fazer aquele serviço, mas não existe essa obrigação legal específica, tá. Tem situações até curiosas que o agente ele faz o papel de agente empregador ao mesmo tempo. Então imagina empresas que têm várias divisões, ou vários projetos separados, assim. É uma empresa só, mas ela tem vários projetos. Por exemplo, é um estúdio de cinema, mas ela contrata um roteirista que vai trabalhar em vários filmes, por exemplo, tá? Ou séries, tá? Então, vai ser uma situação engraçada, né? Porque ele está vindo ao mesmo tempo, via um agente, mas esse agente também é empregador dele. Um exemplo aqui, ó, o estúdio de cinema contrata um roteirista para trabalhar em vários projetos durante um ano. Esse estúdio é como se fosse um agente e, ao mesmo tempo, empregador, tá? E tem também uma situação bem curiosa. Imagine que um estúdio brasileiro está querendo fazer um filme nos Estados Unidos, tá? Pensa nessa situação. Ou uma outra empresa está querendo fazer um trabalho que está no Brasil, não precisa ser na área artística, querendo fazer precisa que alguém venha aqui para fazer um trabalho, tá? Pode ser, por exemplo, uma empresa, uma produtora de cinema brasileira que quer gravar um filme aqui, tá? Olha que engraçado. Essa produtora, né, que seria o empregador estrangeiro, é um empregador, né. Como ela não atua aqui nos Estados Unidos, essa produtora não tem uma filial aqui, né, ela contrata um agente aqui nos Estados Unidos que é autorizado, né, em nome dessa produtora estrangeira, a contratar talentos aqui nos Estados Unidos, pessoas que possam trabalhar naquele projeto, tá.
Então, é bem interessante também essa forma que nós temos, né? Por exemplo, aqui um estúdio francês, né, polícia brasileiro, usa um agente americano para contratar talentos aqui. Como eu falei, os beneficiários do O, né, quem pede o O aí, não pode peticionar por conta própria, não cabe self-petition. Mas pode ser que ele tenha uma empresa aqui de sua propriedade. Você pode estar lá no Brasil, não tem visto nenhum aqui, você pode ter uma empresa aqui, você é investidor, tá? Uma LLC, uma corporation, é, e você pode peticionar, a empresa que você é dono pode peticionar para você vir com um a um em alguns casos. Então tem que conversar, isso não é tão simples, mas se for muito bem feito, do jeito que a imigração acha correto, isso é possível. Tá? É uma coisa boa de se conversar. E esse peticionário aí, que eu já vi que é ou um empregador, né, um exemplo do engenheiro lá, para ficar mais fácil, ou um agente agenciando o artista aqui, tá? Para ficar mais fácil também. Olha que obrigações que esse peticionário tem. Se o emprego terminar involuntariamente, o peticionário deve cobrir os custos razoáveis de transporte de retorno à última residência do beneficiário no exterior. Tá? Se o visto O acabou normalmente, tá? Ficou os 3 anos que era para ficar e voltou, não, né? Mas se no meio do caminho, se de um lado ou de outro, teve o fim daquela relação, é, o peticionário, ou seja, o empregador ou o agente, se compromete perante a imigração de pagar a passagem de volta para o lugar onde a pessoa residia, o último lugar antes de vir para cá. Tá? Outra coisa, se houver mudanças na elegibilidade ou nos termos do trabalho, esse peticionário deve comunicar imediatamente à imigração por meio de uma amendment petition, uma emenda à petição, né, I-129, que é a petição que você inicia esse pedido aí do visto O. Então, não é assim um cheque em branco, né? Você contratou um engenheiro para vir para cá, para trabalhar engenheiro civil, para fazer projeto de engenharia, ou projeto de engenharia estrutural, né? E de repente, você pega esse engenheiro e você gosta tanto dele que ele coloca ele como CEO da empresa, mudou os termos do trabalho. Não está mais como engenheiro, agora ele é CEO da empresa, tá? E aí vai ter que informar a imigração. Se o emprego continuar além do prazo original, tá? Se a ideia é ficar mais, então tinha 3 anos aí, vamos supor, né? É necessário apresentar uma nova petição ou pedir a extensão, tá? Então, faz uma extensão para poder continuar aqui. Se o emprego terminar, deve-se enviar uma carta à imigração explicando os motivos e a data efetiva da rescisão. Não é só pagar a passagem, não. Né? Você tem que dizer, olha, terminou, mandei ele embora, por essa razão, e pronto. Tá? Então, quem vem com a 1 também faça bem feito aí as coisas, né, para não ficar com essa informação, às vezes, negativa lá na imigração. Agora, as petições do agente é um caso. Empregador é mais assim, simples, né? É um contrato de emprego e acabou. Né? Deixando claro quais são as atribuições e é mais simples. Agora, o agente vai agenciar vários negócios aqui para o beneficiário, né? Para o agenciado, para o artista, por exemplo, que está vindo para cá. Né? Então, o agente ele tem que fazer bastante coisa nessa petição aqui. Ele peticiona, petição I-129, pedindo, né, para que venha aqui o O1, que ele vai agenciar as coisas para ele, tá? Mas olha, ele vai ter que ter um documento assinado pelos empregadores autorizando a representação do agente. Aqui eu estou usando a palavra empregador em sentido amplo, né? Empregador e tomador de serviço. Quer dizer, empregador, por exemplo, vai fazer um show no nightclub, né? A pessoa é DJ, que é muito comum um a um para DJ, ela já tem lá o agente, já contatou vários nightclubs, vários lugares, ou festas, ou hotéis, né, que for, e ele vai ter que ter um documento assinado, essa é a regra geral, mas daí vem as exceções, calma, né, por esses empregadores, né, também podem ser chamados de tomadores de serviço, linguagem, né, mais assim, típica no Brasil, autorizando esse agente, né, a representação desse agente. Porque o agente é engraçado, ele também ele representa o beneficiário do A1, quer dizer, o artista que está vindo para cá, e ele também representa os lugares onde ele vai trabalhar. Ele fica ali no meio do caminho, ele representa os dois. Tá entendendo? Então tem que ter esse documento com algumas empresas aí que vão pegar esse serviço do A1, autorizando o agente.
agir em nome dessa empresa, tá? Então é bem importante. Agentes que conseguem mesmo ter esse tipo de relacionamento, ele tem que ter a confiança do artista e ele tem que ter a confiança de empresas aqui nos Estados Unidos que vão receber esse artista, porque ele vai assinar o nome dos dois. E é disso que eu estou falando aqui, tá? Tem que ter, o agente vai ter que mostrar um itinerário detalhado, listando datas, locais e informações aos empregadores. Então sempre vai ter lá um itinerário, um documentozinho, é simples na verdade, mas vai estar constando lá, né? Olha, né, nessa turnê aqui que está vindo para cá, primeiro vai em Miami Beach, né? Vai lá um nightclub que tem lá, vai ficar lá uma semana, sei lá, né? Depois ele está indo para Nova York, tem um outro aqui, já fala qual é o nome desse empregador, as datas, os locais direitinho. Depois vai para Las Vegas, depois vai para Los Angeles, depois vai para São Francisco, Austin, e começa a falar, né? Chicago. E aí você tem um itinerário, tá? Isso vai ser muito importante esse itinerário aqui. Aí tem que ter contratos entre os empregadores finais e o beneficiário, né? Então, essa é a regra geral. A imigração, em tese, gostaria de ver os contratos que existem entre esses nightclubs e o DJ, aí do nosso exemplo, o ADJ, tá? Teria que ter esses contratos, tá? Na prática, difícil, tá? É bem raro, para falar a verdade. É mais fácil quando é um estúdio, né, de repente tá vindo um ator, uma atriz aqui, que sabe que vai fazer um filme, depois no ano seguinte vai fazer um outro, já está engatilhado alguns projetos, você pode vir com um agente, não tem problema, e vai ser mais fácil ter os contratos. Eu tenho um contrato com a Netflix, né, um contrato com a Paramount, um contrato com uma outra qualquer aí, com Amazon Prime, Amazon, né, no caso, o Prime, né, que o, é o Netflix lá da Amazon, né? Então, nesse caso vai ser mais fácil ter um contrato, né? É diferente de um nightclub, né? Porque lida com muito mais pessoas sendo contratadas. Então, num estúdio desse tem, sei lá, 3, 4 mil estrangeiros novos todo mês vindo com visto desse. É um negócio gigante, entendeu? Então, eles têm estrutura jurídica, advogados, tem um setor inteiro que faz isso. Eles contratam também nós, né, advogados para ajudar, advogados externos, mas eles têm também advogados internos lá fazendo esse trabalho. Agora, o nightclub, ele recebe um por semana, porque ele vai ter um corpo jurídico. Então, nem sempre vai ter o contrato para mostrar quando está aplicando para o aluno. E aí a lei admite, né, que você, agente, apresente para a imigração o itinerário e algumas cartas de intenção ou e-mails, né, com intenção, umas cartas com uma proposta, mais light, tá? Mais tranquilo. Ou mesmo o próprio agente pode declarar sobre apenas da lei, né? Ele fala, ó, declaro que, ó, tá aqui, vai ter esse compromisso, sim, eu estou falando a verdade. Até isso é admitido, estou usando com parcimônia, claro, né? Porque o importante é que você tenha um itinerário com o maior número possíveis aí de trabalhos que a pessoa possa vir a fazer, ainda que um não aconteça no meio do caminho, tá? Porque se você não tivesse o tal do itinerário, tem gente que é a gente que fala, não vou colocar nada não, depois eu vou ver aonde que ele vai trabalhar. Isso é considerado um visto aberto, né? Que você está vindo aqui, na verdade, para fazer outra coisa, está muito aberto, a imigração não gosta disso, não vai dar certo se não tiver um itinerário e tiver algum elemento de suporte desse itinerário. A compensação não é obrigatória para estabelecer a relação de agência, tá? Mas geralmente vai constar lá num contrato que o agente vai ficar com tantos por cento do faturamento ali do agenciado, cada caso é um caso, né? Mas em geral vai ter, obviamente que ninguém vai trabalhar de graça, né? Mas às vezes você tem um amigo seu que está sendo seu agente só porque precisava de um e é uma área que, ok, a imigração aceita, né? Aí às vezes nem tem a compensação, o valor, o dinheiro, né, que o agente vai receber. Se o agente provar que está autorizado a agir em nome de todos os empregadores, bonitinho lá, hein? O agente falando, olha, tem vários empregadores aqui, no sentido amplo, tá? Pode ser tomadores de serviço aqui. A petição O1 será válida durante toda a duração dos eventos. Essa é a vantagem de eu ter um itinerário completo. Porque ele vai poder, o artista, por exemplo, ficar indo de empregador em empregador, de tomador de serviço em tomador de serviço,
porque já estava tudo previsto lá, a petição vai valer pelo período todo, tá? Agora, se você colocou lá só 2 nightclubs, né, nesse exemplo do DJ aí, e na verdade você quer ir para 10, 15, 20, né, vai ser complicado. Vão para esses dois vai estar ok perante a imigração e para os outros, tá? Tem como, tem fórmulas para fazer isso com um advogado, né, que o advogado explica, ó, faz assim que vai dar certo, a imigração aceita, mas é muito perigoso, tá? Fazer isso sem uma técnica aqui jurídica. Se a autorização não for estabelecida, quer dizer, a imigração está vendo que, ué, né, eu não estou vendo esse itinerário aí, não está constando essa empresa aí que você está querendo ir agora. E pode ter uma fiscalização, óbvio, né? Você tem que prestar contas. Nesse caso, se você é agente, colocou só 3 tomadores de serviço aqui para o seu agenciado nos Estados Unidos, e você precisa colocar ele num quarto, num quinto, num sexto tomador de serviço, aí você tem que fazer uma emenda à petição. Vai dar um trabalhinho, vai ter um custo, por isso que planejamento é sempre melhor, tá? E usando algumas técnicas que eu falei, que a gente consegue usar, que a imigração aceita, de fazer umas declarações e tentar colocar mais coisas do que está exatamente já 100% contratado. Olha, gente, existe também a possibilidade de você veio para cá, né? Estava constando lá o agente, né? O agente fez um itinerário, tá? Constando que você vai trabalhar em 3 lugares. Já foi os 3, você não já não trabalha mais lá. Tem um quarto lugar aqui que te quer. Como eu falei, uma agência pode, o agente, né? Pode fazer uma emenda à petição, dizendo, não, tem um quarto lugar aqui que ele vai trabalhar. Aliás, tem um quinto também, o sexto, por exemplo, né? Aproveitar, né? Mas, de repente, você pode falar diretamente com o empregador, tá? Vai que esse lugar que você quer ficar aqui é mais fixo, para fazer residência no lugar. Você vai ser o DJ residente por 3 meses, 6 meses, 1 ano, o que for, né? Em algum lugar. Nesse caso, você pode se livrar aí, tirar o agente do jogo e colocar o empregador para fazer essa nova petição, tá? Que seria uma petição I-129 também, e é um change of employer, tá? Então, não dá para brincar com isso aqui, porque diferente do H1B, quando você muda de empregador, você tem 60 dias para arrumar um novo emprego, você tem que fazer isso quando ainda está no emprego anterior, numa situação anterior, para você não correr o risco de perder o fio da meada. Então, sempre procurando advogado, sempre conversando, trabalhando com pessoas experientes, para que você não, de repente, se veja numa situação que, nossa, meu visto era de 3 anos, vou ter que ir embora, só estou 1 ano aqui. Vai ter que ir embora porque só tinha 3 pessoas constando lá que você ia trabalhar, você agora quer trabalhar com uma quarta, não fez o pedido na hora certa, vai ter que ir embora. Então, pessoas que entendam mais de agência, advogados que entendam mais deste visto, é sempre a solução para você ficar tranquilo.